Antes de qualquer coisa, respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não é um conto, não é teoria solta, não é invenção. É uma linha de história contínua que atravessa quase 3.000 anos. É um daqueles enigmas que, quando você realmente junta as peças, percebe que nada sobre ele é acidental. Nada mesmo. A Arca da Aliança. A famosa Arca Perdida. O objeto mais misterioso, mais temido e mais reverenciado de toda a antiguidade. Ela não era um cofre comum, nem de longe. Segundo as Escrituras, o próprio Deus deu instruções a Moisés para construir essa arca com medidas exatas, materiais específicos e uma função espiritual direta. Um cofre de madeira de acácia, totalmente revestido de ouro puro, com 2 querubins no topo, suas asas se tocando, criando aquele espaço que chamavam de o lugar da presença. Ali, segundo a tradição, não era apenas um símbolo. Era um ponto de contato, um ponto literal onde o céu encostava na terra, onde a dimensão humana e a dimensão divina se tocavam. E dentro dessa arca, existiam 3 artefatos que carregavam o peso espiritual e histórico de toda uma civilização inteira. As tábuas dos 10 mandamentos, supostamente escritas pelo dedo de Deus. O cajado de Arão, que floresceu milagrosamente como sinal de autoridade. E um vaso contendo maná, o alimento celestial que caía do céu no deserto. Mas tem um detalhe que deixa tudo ainda mais estranho. A arca não era apenas sagrada, ela era perigosa, extremamente perigosa. Segundo os textos antigos, qualquer pessoa que ousasse tocá-la sem permissão divina morria. Isso não aparece como metáfora, não aparece como exagero. É descrito como lei, como regra, como se a arca fosse uma entidade viva, com sua própria vibração, sua própria energia, seu próprio campo espiritual. E agora, escuta isso. A última vez que a arca aparece claramente registrada na história é durante o reinado de Salomão, o filho do rei Davi. Salomão, conhecido por sua sabedoria, seus enigmas, seus escritos misteriosos e seu domínio sobre símbolos espirituais. Ele constrói o primeiro templo de Jerusalém, um projeto gigantesco, planejado com precisão milimétrica, e coloca a arca no local mais sagrado de todo o templo, o Santo dos Santos, um local onde só o sumo sacerdote podia entrar e apenas uma vez ao ano, e mesmo assim, com risco de vida. Ali, segundo os relatos, a arca brilhava. Ali, dizem, a presença divina se manifestava. Ali, tudo vibrava. Era um lugar tão carregado que um único erro significava a morte. E então, depois de Salomão, a história simplesmente perde a arca. Ela desaparece por completo. Durante a invasão babilônica, quando os exércitos destruíram o templo, levaram ouro, prata, objetos sagrados, mas a arca não estava lá. Não foi encontrada, não foi registrada, não foi saqueada, nada. É como se tivesse evaporado. A grande pergunta sempre foi: como um objeto tão sagrado, tão poderoso e tão central na fé de um povo inteiro simplesmente some? E por que ninguém, absolutamente ninguém, deixou registros sobre onde ela foi guardada? Esse é o ponto onde a história entra numa camada que poucas pessoas conhecem. Textos rabínicos antigos falam de câmaras subterrâneas construídas propositalmente sob o templo. Salões secretos, passagens escondidas, escadas de pedra que desciam para áreas que só sacerdotes específicos conheciam. Esses textos descrevem a existência de um grupo treinado apenas para um momento. Se Jerusalém fosse invadida, eles deveriam esconder a arca profundamente abaixo do templo, em uma das câmaras preparadas justamente para isso. A missão deles não era lutar, não era negociar, era proteger a arca, custe a própria vida. E aí, de repente, faz sentido. A invasão acontece, o templo é saqueado, mas a arca sumiu.
justo o objeto mais importante de todos, justo o objeto que jamais seria deixado à vista. Isso não parece coincidência, parece plano, parece execução perfeita de um juramento milenar. Agora respira, porque é aqui que a história dá o salto mais inesperado de todos. E esse salto envolve ninguém menos que a CIA. No século XX, a CIA tinha um programa oficial de visualização remota, algo que parece ficção científica, mas é totalmente documentado. Eles treinavam pessoas para tentar ver lugares à distância usando apenas a mente. Você pode acreditar ou não no método, mas o relatório existe. E dentro de um desses relatórios, um visualizador remoto foi instruído a focar num objeto sagrado muito antigo. Ele não foi informado sobre o que era, não recebeu nomes, nada. E quando ele descreveu o que viu, o relatório ficou parecido demais com as descrições bíblicas. Ele relatou ver um compartimento de madeira revestido de ouro e prata, semelhante a um caixote, decorado com serafins. Isso é praticamente a descrição da Arca da Aliança. Praticamente idêntica. Mas o mais chocante não foi isso. Foi o local. O visualizador afirmou que o objeto estava situado em um subterrâneo escuro, úmido e antigo em algum lugar do Oriente Médio onde se falava árabe. E olha isso, sob estruturas que pareciam domas de mesquitas. Essa combinação descreve um único lugar no planeta, um lugar onde, por coincidência, ficava exatamente o Templo de Salomão, o último lugar onde a arca foi vista. Agora, junta isso com outra coisa. Arqueólogos na cidade de Davi, ao lado do local do antigo templo, vem encontrando estruturas que reforçam a origem bíblica da região. E um dos arqueólogos disse publicamente: "O nosso sonho é encontrar a Arca da Aliança." Ninguém fala isso por acaso. Ninguém arrisca a reputação assim. Principalmente em Jerusalém, onde cada palavra vira manchete no mundo inteiro. Então, pensa comigo. Por que arqueólogos modernos estão afirmando que pistas da arca estão naquela área? Por que o relatório da CIA descreve um subterrâneo sob domos exatamente ali? Por que textos antigos falam de câmaras secretas sob o templo? E por que, mesmo depois de 2.500 anos, tudo aponta para o mesmo ponto do mapa? É como se a arca nunca tivesse desaparecido de verdade. É como se ela tivesse sido apenas transferida, um andar abaixo, para um nível de proteção que ninguém conseguiria violar. E tem o detalhe que ninguém nunca pode ignorar. A arca mata quem toca. Qualquer pessoa sem permissão divina cai morta. Isso está nos registros mais antigos. E isso muda tudo. Imagina um objeto assim sendo encontrado hoje. Nenhum arqueólogo ousaria encostar. Nenhum governo permitiria que fosse tocado. Ninguém saberia como transportar, como abrir, como examinar. E é exatamente por isso que o silêncio é tão profundo. Porque a arca não é apenas um artefato histórico. Ela é um divisor, um ponto de ruptura, uma peça que poderia mudar religiões, geopolítica, história, crenças, poder espiritual e até interpretações arqueológicas. Agora, depois de conhecer tudo, desde Salomão até os subterrâneos bíblicos, passando pelo desaparecimento repentino, pelos textos rabínicos, pelas câmaras escondidas, pelas escavações modernas, pela descrição da CIA, pelos domos, pela região de língua árabe e pela proibição mortal de tocá-la, você percebe que a arca não deixou a história, não saiu do mapa, não sumiu de fato. Ela só desceu. Desceu para o único lugar onde ninguém pode mexer. O único lugar onde tocar significaria morte. O único lugar onde a política mundial impede qualquer escavação profunda. E é por isso que esse mistério é tão grande, tão antigo, tão protegido. Porque a arca não está perdida. Ela está guardada, e guardada por alguém desde os tempos de Salomão. E como sempre,
Você já sabe conteúdo desse nível, com essa profundidade, com essa coragem e com essa narrativa, você só encontra aqui.